como tem sido público e notório, a questão do atropelamento mortal pelo carro onde ia o Ministro da Administração Interna tem andado de trapalhada em trapalhada e cada vez se entende menos. Temos de saber se havia sinalização da obra ou não havia sinalização da obra. Temos, acima de tudo, de saber a velocidade a que o carro vinha. E agora temos de saber mais uma coisa que eu não entendo, é que o carro que transportava o Ministro da Administração Interna, pura e simplesmente, não está registado na Conservatória do Registro Automóvel. A matrícula 28 VG 24 não consta dos registros, o carro pura e simplesmente não está registado. O carro que transporta um membro do Governo e o membro do Governo, que é ele próprio responsável pela segurança rodoviária. Portanto, se tínhamos estas trapalhadas todas, temos mais uma. Eu gostava de perguntar publicamente ao Governo a razão pela qual o carro não está registado, como qualquer outro carro de qualquer outro português no nosso país. Por outro lado, o Governo marcou hoje as eleições autárquicas para o dia 26 de setembro. O Governo tem um argumento para não marcar no dia 10 de outubro, que é um argumento que tem, efetivamente, alguma força, na exata medida em que a lei mudou e o orçamento do Estado tem de ser entregue até 10 de outubro e compreende-se que é mau sinal estar a elaborar um orçamento e a debater um orçamento em período de campanha eleitoral. Eu posso admitir esse argumento. Agora, o que eu não posso admitir é a razão pela qual o Governo e o Partido Socialista em particular não aceitam adiar as eleições autárquicas por um mês e meio, 2 meses no máximo, justamente na altura em que a pandemia se está a agravar e todos os candidatos que andam no terreno têm neste momento dificuldades acrescidas para fazer campanha. Recuamos em muitos concelhos, designadamente na área metropolitana de Lisboa, também no Algarve, e portanto todos os candidatos nestes concelhos está hoje ainda mais difícil. E aquilo que se prevê, para aquilo que o próprio Governo diz, é que a situação ainda se vai agravar mais nos próximos tempos. Eu pergunto como é possível garantir umas eleições democráticas, com todos os candidatos a poderem fazer com o mínimo de liberdade a sua campanha eleitoral e a transmitir a sua mensagem com este enquadramento. Portanto, há-se o caso do Governo marcar para 26 de setembro, o mais próximo que pode ser, para 26 de setembro, no mesmo Conselho de Ministros, onde vem anunciar medidas em que tudo está pior. Reconheço o argumento para 10 de outubro. Não reconheço argumento nenhum para que não haja um adiamento de um mês e meio, possibilitando assim uma democraticidade maior nas eleições. Finalmente, o último ponto, que eu penso que está a confundir os portugueses e carece de uma explicação cabal, é este. Todos nós ouvimos por parte do Governo, e estamos todos nós mentalizados disso, que é absolutamente vital que os portugueses se vacinem. E se os portugueses se vacinarem, recebem um certificado digital que lhes permite circular livremente. Naturalmente, com máscara, com os cuidados devidos, mas livremente. Hoje, por força de termos o Primeiro-Ministro já vacinado há muito tempo, com as 2 doses, e há muito tempo, em casa, fechado por 14 dias, porque contactou alguém que aparentemente dá positivo, ou que deu positivo, a pergunta é, mas afinal, até onde vai a eficácia da vacina? E, portanto, eu acho que o Governo tem vindo a comunicar de uma forma desastrosa e neste momento em Portugal as pessoas já não devem entender quando toda a gente diz vacinem-se, por favor, e todos nós percebemos isto, e de repente o Primeiro-Ministro que já foi vacinado fica em casa porque teve um contacto, acontecendo-lhe aquilo que acontece a todos os que não estão vacinados e ele que tem o tal certificado digital que entra hoje em vigor. Portanto, isto tem de ser clarificado para os portugueses perceberem bem e estar bem claro aquilo que deve ser o seu comportamento, o que podem e o que não podem, o que pode um vacinado com não vacinado, o que pode um vacinado com 1 dose, o que pode com 2 doses, o que pode nos primeiros 14 dias, o que pode ao fim de uns meses, o que é que significa o certificado digital, porque esta situação do Primeiro-Ministro fechado em São Bento não se entende. E era isto.
Vamos. Uma a uma, porque eu vou-me esquecer provavelmente, mas repete. A primeira questão que me colocou foi sobre o registro do automóvel. Portanto, nós fomos ver e a matrícula, o carro, não está registado. Procuramos na legislação para ver se havia alguma norma de exceção que dissesse que os automóveis do Estado ou os automóveis do Governo não carecessem de registro. Não encontramos nenhuma legislação que dissesse que os carros ao serviço do Governo não têm de estar registados na Conservatória da mesma forma que todos os outros carros com matrícula portuguesa. Portanto, sinceramente, no quadro da atrapalhada toda que nós temos vindo a fazer, é uma atrapalhada esta que eu nem pensava. Quer dizer, como é que é pensável que um carro que está ao serviço do Governo não está registado? Pior, o carro que está ao serviço do Ministro da Segurança Rodoviária. Não faz sentido nenhum. Portanto, isto tem naturalmente de ser esclarecido. A sua segunda questão, salvo erro, é se as medidas são adequadas ou não. Aquilo que eu tenho a dizer, e portanto tenho que ter cuidado, porque eu não sou técnico de saúde, como tenho dito, nem o Partido Social Democrata tem um departamento de saúde que se debata de igual para igual com a DGS. Aquilo que eu tenho a dizer é que apoio o Governo, naturalmente, em todas aquelas medidas restritivas que possam ser difíceis e impopulares, mas necessárias ao país. Aí não vou fazer oposição, como desde o princípio tenho feito. Não, porque o país tem de estar em primeiro lugar. E eu quero acreditar que aquilo que o Governo está a fazer é aquilo que tecnicamente é adequado. Mas o Governo tem de comunicar de uma forma absolutamente linear para que toda a gente entenda. E é isso que eu falo, que não é linear no momento em que há uma campanha forte e vem para as pessoas se vacinarem, para receberem o certificado que depois dá origem a poderem ter uma vida quase normal. E agora, afinal, por via do que está a acontecer, ou daquilo que o Primeiro-Ministro decidiu, ou a DGS por ele, ainda não percebi nada, não é? E ele, afinal, fica em casa 14 dias. Ora bom, quando todos nós dissemos que fazia sentido, ou quase todos dissemos que fazia sentido, que o Presidente da República, que o Primeiro-Ministro, que as principais figuras do Estado, a Ministra da Saúde, fossem vacinadas para poder ter uma vida mais normal, a bem do país, afinal já não é assim? Então como é que é? Ninguém se entende. Eu não consigo compreender a razão pela qual o Primeiro-Ministro está 14 dias fechado em casa depois de estar vacinado e com certificado. Se a IA tem de explicar, para eu entender é seguro, mas acima de tudo para os 10 milhões de portugueses entenderem. Não sei se tinha uma terceira pergunta. A data, como sabe, nós propusemos na Assembleia da República o adiamento das eleições autárquicas, justamente por percebermos que, no melhor das hipóteses, teríamos lá para o fim de setembro alguma mobilidade normal para os candidatos poderem andar e, portanto, é muito apertado. Até lá, eles estão muito condicionados. E, por isso, dentro desse enquadramento, eu disse, o ideal é adiarmos as eleições, sempre dentro do ano de 2021, mas imaginemos para o fim de novembro, princípio de dezembro. Relembro que a primeira vez que eu fui eleito autarca, eu fui eleito no dia 16 de dezembro. Em 2001, não interessa o ano, 16 de dezembro, e até essa altura foi sempre a 16 de dezembro. Não estou a defender que volte a 16 de dezembro, só estou a defender uma norma de exceção para uma situação absolutamente extraordinária, porque isto pode interessar ao Partido Socialista, tem 161 presidentes de Câmara em exercício de funções e um presidente de Câmara por natureza, no exercício da função tem a campanha mais ou menos feita. Agora, a oposição precisa de espaço para isso, portanto, todos os outros partidos precisam de espaço para isso. Nem todos, pelos vistos, estão de acordo com o PSD, mas isso não quer dizer nada. É isto, sinceramente, que eu sinto. Dá-se a coincidência de o Governo, hoje no Conselho de Ministros, marcar 26 de setembro. Ora, está a marcar exatamente no mesmo Conselho de Ministros em que está a anunciar que a pandemia se está a agravar e que não pode dar garantias de nada, porque naturalmente estamos a entrar numa quarta vaga. Então, se estamos a entrar numa quarta vaga, então a lei não permite, mas então o melhor era marcar já para agosto, que assim nem campanha eleitoral havia e quem está, e as eleições sabiam não sei bem para quê. Portanto, volto a repetir, eu entendo o argumento para não marcarem a 10 de outubro, como sabem, é a data que o PSD defendeu neste enquadramento.
Pronto, entendo, porque a lei mudou, o orçamento não entra a 15 de outubro, tem de entrar a 10 de outubro e, portanto, realmente não é aconselhável andar-se a debater um orçamento em período de campanha eleitoral. Reconheço isso. Agora, o que eu não reconheço é a razão pela qual as eleições não podem ser adiadas um mês ou um mês e meio, em fim de novembro, imaginemos. Mas porquê? Esta coisa é que eu não entendo e dá-se o cinismo, digamos assim, ou a hipocrisia, de ser no mesmo Conselho onde se anunciam estas medidas mais pesadas por força do agravamento. Isso aí tem de haver um projeto de lei, como foi o nosso, que pode ser apresentado sob a forma de proposta de lei pelo Governo, pode ser apresentado outra vez pelo PSD, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, pode ser apresentado por um outro grupo parlamentar, pode ter o ajustamento que se entender como necessário, mas nós estamos a viver uma situação absolutamente extraordinária e, portanto, para uma situação extraordinária deve haver medidas extraordinárias. Eu não estou a exagerar, eu não estou a dizer que se adia as eleições por um ano, 6 meses, 7 meses, ou que se adia no dia em que acabar a pandemia, porque não sei bem quanto é que é. Agora, acho que dentro do limite do razoável, ainda para mais agora que as coisas se agravaram, que estamos praticamente na quarta vaga, o razoável é permitir um mês e meio, acho que sempre dentro do ano 2021 e não em cima do Natal, mas até lá eu acho que é razoável, do ponto de vista democrático, porque, repito, o Presidente de Câmara, seja de que partido for, e neste caso a maioria dos Presidentes de Câmara são do PS, não é? Tem a campanha praticamente feita. Quem está na oposição a esse Presidente de Câmara tem de fazer campanha. Como é que se faz uma campanha eleitoral para uma junta de freguesia? É através da televisão? Alguma junta de freguesia abre noticiários em campanha eleitoral? Tem de ser no contacto com as pessoas, não há outra forma. E eu estou a falar de freguesias, mas as câmaras é a mesma coisa, não é? Até a Câmara de Lisboa, que é que tem mais televisão, digamos assim, e mais comunicação social. Portanto, eu acho que é de alimentar lógica em termos de democraticidade, principalmente quando, infelizmente, a situação se está a agravar fortemente. Parece-me elementar isto. O que eu digo é que não entendo esse isolamento do Primeiro-Ministro no quadro daquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo. E aquilo que o Governo tem vindo a dizer e que nós todos tomamos, obviamente, como verdadeiro e entendemos, é que as pessoas se devem vacinar. Temos até tido notícias de muita gente que falta à vacinação por causa do futebol ou disto ou daquilo, não é? Já ouvi esses argumentos. E há um apelo para as pessoas se vacinarem, porque só com a imunidade de grupo, só isto, tudo isso entendemos. O que depois cai aqui que não se entende é que alguém vacinado com o certificado digital que permite circular livremente acaba por se lhe aplicar as mesmas regras relativas àqueles que não estão vacinados. Portanto, não estou a dizer que está bem ou que está mal. Estou a dizer, olha, eu não conheço ninguém vacinado que esteja numa situação dessas. Perguntei a imensas pessoas, ninguém me soube dizer que conhecesse. Conheço alguém que já está vacinado, tem as 2 doses há um mês e também está de quarentena por isto ou por aquilo. Não conheço. Pode ser que haja. Agora, o que eu peço é que isto seja devidamente claro, esclarecido, muito esclarecido, para que todos os portugueses saibam exatamente o que é que os espera e como se devem comportar. Porque neste momento as pessoas vacinam-se, umas não têm dose nenhuma, outras têm uma, outras têm 2. Olha, eu tenho uma, nem sei bem como é de comportar, olha, comporto-me o melhor possível e com a máscara e com tudo, mas nós temos de ter tudo claro e não temos. A sua pergunta é até interessante, porque eu até tenho dificuldade em responder a isso. A sua pergunta é uma pergunta normal, diz-me assim, então o PSD pode chamar o ministro Eduardo Cabrita ao Parlamento? Poder pode, mas aquilo que eu acho neste momento, depois de tudo que aconteceu com o ministro Eduardo Cabrita, eu acho que a responsabilidade não é do ministro Eduardo Cabrita, a responsabilidade é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é o que, ao manter em funções, legitimamente, é ele que decide, mas ao manter em funções o atual Ministro da Administração Interna, passou a ser ele o responsável por tudo aquilo que o Ministro tem vindo a fazer, ou a não fazer, depende agora das circunstâncias. Portanto, até é difícil responder, porque eu tenderia a dizer-lhe que sim,
porque é lógico, mas isto já atingiu um patamar tal que quase quem tinha de vir responder é o próprio Primeiro-Ministro, porque ele é que é o responsável por tudo neste momento que está a acontecer no Ministério da Administração Interna, porque continua a dizer que tem um excelente Ministro da Administração Interna e deposita total confiança nisto. E, portanto, há aqui uma fatalidade, algo muito pesado, que não deve ser politicamente explorado, que é a questão do falecimento de uma pessoa, isso, e que ninguém deseja, obviamente, é uma infelicidade para todos, para o próprio Ministro, mas depois é as condições em que as coisas acontecem. Mas vai num carro, mesmo que não tivesse atropelamento nenhum, vai num carro que não está registado, mas não está registado porquê? Não é? Vai em excesso de velocidade. Bom, pode haver uma situação limite em que se explica o excesso de velocidade, mas então qual é essa situação limite? O que é que ele tinha a seguir que tinha de ir a uma velocidade em que ele e outros correm risco com essa velocidade? Tudo isto tem de ser esclarecido. Não havia sinalização, estavam numa manutenção, não era bem uma obra, penso que era uma manutenção, estava numa manutenção e nós sabemos que andamos na autoestrada, quando há manutenção, quando há pessoas na autoestrada a trabalhar, está tudo devidamente sinalizado para que os carros abrandem a velocidade. Vem dizer que não. Entretanto veio a Brisa a dizer que sim, estava sinalizado. Estava ou não estava? Se estava sinalizado, porque é que não abrandou? Se não estava sinalizado, porque é que não estava sinalizado? E a que velocidade vinha para abrandar ou não abrandar? Tudo isto tem de ser clarificado. E agora, mais esta, não é? O carro não está, é um carro semi-clandestino, para não dizer clandestino, não está registado. O que é que me acontecia a mim se o meu carro não tivesse registado? E a polícia mandasse parar. Ainda para mais sendo eu o ministro que tutela a própria polícia. Muito obrigado.